Mais uma vez, boa noite, igreja. Estão todos bem? Glória a Deus. Agora eu não vou pedir para você cumprimentar teu irmão do lado, que você já fez isso, mas vou pedir para você dar um cutucão nele e falar o seguinte: irmão ou irmã, você tem uma responsabilidade nessa noite. Não me deixe distrair por nada. Porque Deus quer falar comigo hoje. Combinado? Vou fazer um termo para assinar aí. Não deixe ninguém te distrair, nenhum aparelho celular, se concentre, mesmo estando ainda um pouco calor, se concentre na mensagem, Deus quer falar conosco essa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 8, Evangelho de Marcos capítulo 8, enquanto vocês procuram aí, gostaria de saber se nessa noite alguém nos visita pela primeira vez. Alguém pela primeira vez, lá no fundo. Glória a Deus, uma salva de palmas aos visitantes aqui também. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Ficamos muito gratos e honrados com a presença de vocês aqui nessa noite. E vocês estão recebendo agora aí um flyer da igreja. Nesse flyer tem algumas informações a respeito da igreja, tem eles aqui também. E essas informações é para que vocês conheçam a igreja Ondadura um pouquinho mais, tem mais informações. E além disso, também tem aí um Vale Brinde, que é um presente que nós queremos dar para vocês ao final do culto. Então, no final do culto, vocês podem se dirigir ali no hall, aqui do lado, tem o balcão do Ministério Connect. Terão umas meninas ali voluntárias, super simpáticas, para entregar para vocês esse presente. Amém? Então, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, o tema de hoje da mensagem que nós vamos aprender com Jesus Cristo tem o seguinte título: Atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis. Atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis. Então, aberto aí o livro de Marcos, capítulo 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Vamos lá, acompanhem comigo. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra de hoje. Senhor nosso Deus, nos alegramos na Tua presença, Pai, porque o Senhor nos oportuniza a chance de ouvir a Tua palavra. O Senhor nos oportuniza a oportunidade de estarmos reunidos aqui como irmãos, como igreja e juntos. Também, Pai, oramos por todas as outras igrejas que estão nesse momento também realizando um culto, também Te adorando, adorando o Teu nome, bendizendo o quanto o Senhor é santo e maravilhoso. Que nessa noite, Pai, o Senhor me use para falar com a Tua igreja, para falar a cada um aqui e que o Senhor possa encontrar corações dispostos a absorverem aquilo que o Senhor deseja ministrar. Pai, que seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, contextualizando, quem aqui tem acompanhado o tema A Chegada? Glória a Deus. O tema A Chegada, nós estamos debruçados estudando a carta, o evangelho do livro de Marcos, já faz alguns meses. Semana passada nós tratamos do final do capítulo 7, onde Jesus ele cura um homem surdo e mudo. Quem lembra disso? O homem surdo e mudo, onde Jesus demonstra através dessa atitude que ele tem uma importância individual e pessoal com cada um de nós. Ele nos conhece, ele sabe o que passa em nossa mente,
Ele sabe das orações que nós fazemos em secreto apenas a Ele. Ele conhece a nossa vida e a nossa história. Ele cuida de cada um de nós. As nossas lutas, as nossas dificuldades são vistas por nosso Deus. E é maravilhoso nós sabermos disso, que quando nós nos achegamos a Ele, podemos encontrar graça e misericórdia. E é isso que nós aprendemos semana passada através do capítulo 7. E hoje, irmãos, nós iniciamos esse texto entendendo que Jesus ainda está lá na região de Decápolis. E o que significa Decápolis? Essa era uma região formada basicamente por 10 cidades. Essas cidades ficam hoje, onde hoje é situado a Síria e a Jordânia. E essas 10 cidades, elas são independentes entre si no quesito político, porém muito parecidas na questão cultural, na questão socioeconômica, na questão da língua. Então, por isso que lá no tempo de Jesus, eles eram conhecidos como as 10 cidades, como é mencionado no capítulo 7, ou como Decápolis, que é mencionado agora no capítulo 8. Inclusive, por curiosidade, uma dessas cidades era a cidade de Damasco, que quem conhece a história de Paulo, na época ainda Saulo, que ele estava a caminho da cidade de Damasco, que foi onde ele teve um encontro com Jesus, já ressurreto, e a sua vida foi transformada. E lá na cidade de Decápolis, naquela região de Decápolis, o que predominava lá os habitantes eram gentios. E o que são os gentios? Já ouviram falar dessa palavra? Gentios, basicamente, eram as pessoas que não eram judeus. Gentios eram aqueles que não faziam parte da promessa. Gentios eram aqueles que não conheciam a lei mosaica. Gentios eram aqueles que não viviam em Israel e não tinham as promessas lá de Abraão, do patriarca, como os israelitas, os judeus tinham. E por que Jesus estava lá em Decápolis? Basicamente porque Jesus, antes, ele estava lá na região da Galileia, que foi a região onde Jesus cresceu, lá era o local onde ele iniciou e viveu boa parte do ministério dele. Inclusive Jesus, todos sabem, cresceu em Nazaré. E Nazaré também faz parte ali dessa região em torno do Mar da Galileia. Porém, irmãos, a gente vê na história de que os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Os judeus não entenderam que Jesus era o Messias tão aguardado, o Filho de Deus que estava ali feito homem entre eles para salvá-los. E por isso, principalmente os líderes religiosos começaram a persegui-lo, começaram a invejá-lo e começaram a procurar nele qualquer motivo para mandar prendê-lo, e tinha alguns que queriam até mesmo matá-lo. E Jesus, sabendo que não era dessa maneira que ele queria morrer, ele sabia do projeto, da história que ele teria que fazer na cruz, então ele fala: peraí, eu vou dar uma afastada, eu vou lá para Decápolis, para dar um tempo lá da Galileia, para ver se o pessoal dá uma acalmada. E é por isso que a gente lê esse texto, ele está lá na região de Decápolis. O interessante é que a gente começa a ler esse texto e percebe que mesmo ele estando em terra gentílica, diz o texto que uma multidão o seguia. Vocês perceberam? Então nós começamos a notar que, peraí, aquele povo não tinha um contato direto com Jesus, ou talvez estava conhecendo a Jesus naquele momento, mas de certa forma eles estavam bastante intrigados e bastante dispostos a estar perto de Jesus. O texto diz que uma multidão o seguia. Isso é muito interessante, porque nós começamos a perceber que eles estavam dispostos a estar na presença de Jesus. Aquele povo, mesmo não fazendo parte da promessa, estava valorizando a presença de Jesus no meio deles. Vamos reler o versículo 1 e o versículo 2 para a gente dar continuidade. Acompanhe aí. Pode deixar a Bíblia aberta aí que a gente vai passar quase versículo por versículo. Diz assim: naqueles dias outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Estão comigo há quantos dias? 3 dias. Irmãos, não eram 3 dias de conferência ou congresso que você vai para casa, para o hotel, depois volta a ouvir uma palestra. Eram 3 dias de jejum, 3 dias num deserto, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber nada, 3 dias provavelmente sem conseguir dormir, 3 dias de noite passando frio, porque no deserto a característica normalmente é ser um frio intenso de noite e de dia aquele calor intenso. Eram 3 dias absolutamente longe de casa. E isso, desde o início dessa palavra, a gente já começa a perceber o quanto que Deus quer falar conosco através dessa mensagem. Porque você já se imaginou nessa situação? Tem gente aqui que fica 3, 4, 5 horas sem comer. Você tem que algemar e pender no pé da mesa porque começa a virar uma fera.
Fica sem comer, muda o humor. Não fale comigo, nem olhe para os meus olhos que eu fico de cara, eu estou com fome. Não converse comigo. Se fossem 3 dias no meio daquele povo, já ia estar começando a comer as rochas, areia, matar as pessoas, porque ia estar muito louco. Tem gente aqui que o sono, então, é inegociável. Ó, fala comigo, mas não mexe com o meu sono, eu tenho que ter a noite, dormir bonitinho. Não me chame para a vigília, porque não dá. Eu oro de dia, mas de noite não tem essa. Eu preciso dormir bonitinho, não é verdade? E olha só como aquelas pessoas precisam nos causar um constrangimento. Eram 3 dias naquela situação bastante difícil. Naquela situação onde eles absolutamente estavam sem nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de auxílio, mas estavam firmes. E sabe qual é o mais interessante? Quando a gente olha para esse texto, em momento nenhum está dizendo aqui que eles estavam louquinhos para voltar para casa. Em momento nenhum a gente vê aqui que eles estavam com pressa de Jesus fazer alguma coisa, um milagre, porque eles precisavam voltar para casa, porque, sei lá, precisavam tomar um banho. Porque tem uns porquinhos aqui que gostaram dessa história, né? 3 dias sem tomar banho, que legal. Eles queriam voltar para casa. Não era o desejo deles. Tanto que nós percebemos que em nenhum momento aquele povo demonstrou qualquer inclinação do desejo de voltar para casa. Tamanha era a disposição deles estarem na presença de Jesus. Eu vou falar de novo porque isso tem que ficar bem claro para nós. Em nenhum momento, aqueles homens, que diz o texto que eram cerca de 4.000 homens, a maioria deles devia ter esposa, a maioria deles devia ter filhos e filhas, então era muita gente. Mas em nenhum momento eles demonstraram qualquer inclinação de desejo de voltar para casa e voltar para essa rotina. Tamanha era a disposição, a maravilha que eles estavam sentindo de estar aos pés de Jesus. E isso precisa nos causar um grande constrangimento. Porque assim, tem gente, 2 horas de culto, a pessoa já começa a se coçar. Poxa, e aí já está demais. 2 horas, estou com fome, eu quero assistir Fantástico ainda hoje, pegar o finalzinho. Não dá, 2 horas é muito. Irmão, você tem lido a Bíblia, 10 minutos é o máximo, porque me dá um sono, você não tem noção. Eu tenho uma dificuldade, algo comigo, não rola ler a Bíblia. É um texto meio difícil de ler, né? Então não tem como. Tem orado? Eu oro de vez em quando, é bom orar, né? Mas assim, 5 minutos é o teto. Depois disso não dá, eu tenho uma rotina puxada. Gente, eu não estou falando isso aqui em tom só de brincadeira. Porque se a gente estivesse falando, por exemplo, como é que está a tua rotina na academia? Como é que está a tua vida saudável, a tua alimentação? Como é que anda o teu estudo de inglês? Essas coisas, elas, mesmo se a gente não seguir um cuidado, um padrão, uma disciplina, tudo bem, a gente dá um jeito, não dá? A vida continua, a gente vai tocando. Mas quando se trata do teu relacionamento com Deus, a gente está ficando doido. É o teu relacionamento com Deus. Toda a tua vida depende do teu relacionamento com Deus. A forma como você vive, como você administra os teus recursos, como você educa teu filho, como você age com a tua esposa ou com o teu marido, as decisões que você toma na vida, tudo depende da forma como nós nos relacionamos com Deus. E por que a gente ainda tem negligenciado isso? Por que a gente fala tanto da tua disciplina, do teu tempo de relacionamento com Deus, e a gente sai da igreja, a gente volta para a nossa vida e lida como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse mais uma programação do nosso dia, irmão? Eu falo com muito amor no coração, mas também com desespero, dizendo que tudo depende da forma como você vive com base em Deus. É Ele que é o teu Salvador, é Ele que te conhece, é Ele que te criou, e nada do que nós fazemos aqui substitui o nosso relacionamento com Ele. Até porque tudo é passageiro. Tudo que você acumular é passageiro. Tudo que você hoje dá valor, talvez, que você tem o coração naquilo, vai passar. Um dia vai ser de outra pessoa. Um dia vai ficar para trás. Mas Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é eterno. E Ele nos criou, sabe para quê? Não para ficar resolvendo nossos probleminhas. Isso Ele faz porque Ele nos ama. Mas Ele nos criou para nós termos relacionamento com Ele. Para a gente amá-lo. Para você poder fazer uma oração e sentir prazer de estar na presença dEle. Para você poder ler a Bíblia e falar, nossa, como Deus tem falado comigo. Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Versículo 3 diz, se eu mandar embora com fome, desmaiarão no caminho, porque alguns vieram de longe. Quando a gente ouve essa história de que eles estavam caminhando com Jesus há 3 dias, talvez por algum momento na sua cabeça possa passar assim, tudo bem, eles estavam doidinhos por um milagre.
A gente já viu aquelas pessoas que fazem de tudo para chegar em tal lugar porque elas querem alguma coisa em troca na hora e normalmente que tem a ver com bens materiais. E a gente fica com essa impressão. Mas vocês percebem que no texto em nenhum momento diz que Jesus estava realizando milagres ao longo dos dias. Diz ali que Jesus realizou um milagre ao terceiro dia. Significa que no primeiro e no segundo, Jesus estava palestrando, estava ensinando, ele estava pregando para aquelas pessoas. E elas estavam felizes só de estar ouvindo Jesus falar. Elas estavam felizes de estarem conhecendo o Evangelho, conhecendo as boas novas. Elas estavam diante do Filho de Deus, aquele que se fez carne, estava diante deles. E eles estavam maravilhados com aquilo. O fato é que aquele povo permaneceu atraído pela beleza, permaneceu atraído pela doçura, permaneceu atraído pela compaixão, pelo favor que Jesus Cristo estava dando diante deles. Então, em nenhum momento eles tinham vontade de voltar às suas rotinas, porque eles entendiam que nada mais valioso existia a não ser aquela presença. Como você tem estado na presença de Jesus? E eu não falo só no culto, eu falo durante a sua vida. Aqui para fora, é você quem toma as decisões, é você quem vive, não tem ninguém te olhando. Como você tem vivido, administrado o teu tempo com Jesus, irmão? Não se trata de uma cobrança pastoral. Não se trata de prestar contas para um outro ser humano te pedindo para fazer alguma coisa. Nós estamos falando da tua vida. E a tua vida depende do teu relacionamento com Deus. Aquele povo, claramente, estava demonstrando como eles estavam atraídos pela beleza, pela doçura e pela compaixão de Jesus. Eu quero dizer algo aqui bem importante. Possivelmente, alguns de nós também esteja passando por uma espécie de deserto na vida. Talvez você esteja amargurado, chateado por algum motivo, esteja tendo algum problema familiar, problema de saúde, problemas financeiros, desemprego. Muitas coisas podem estar nos levando para um deserto e nos tirando a paz, tirando a nossa paciência. Mas eu quero ser muito amoroso com vocês nessa noite e dizer com sinceridade, mesmo que a gente esteja passando por problemas, isso pouco importa. Isso pouco importa. E sabe por quê? Porque o que importa realmente é a gente estar na presença de Jesus. Essas pessoas, essas 4.000 pessoas, vocês acham que elas estavam com a vida toda alinhadinha e aí elas podiam dedicar 3 dias lá no deserto? Vocês acham que elas se prepararam para isso? Mas elas deixaram tudo para trás, porque elas entenderam que todas as demais coisas não se comparavam com o fato de estar na presença de Jesus. Por isso hoje nós vamos falar muito sobre isso, mas é o momento de você parar de olhar tantas dificuldades, olhar tantos problemas, ser aquela pessoa que reclama de tudo na vida e começar a olhar para Jesus. E perceber que a majestade dele, a luz dele, é tudo o que precisamos. Sabe por quê? Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele pode fazer milagre na tua vida, ele pode resolver as suas circunstâncias, mas o que importa é estarmos aos pés de Jesus. Vocês estão entendendo a importância disso? Então, irmãos, que nós possamos amar estar aos pés de Jesus e entender que ele é suficiente em nossas vidas. Às vezes as coisas não vão estar da forma como nós gostaríamos, mas ele é suficiente na tua vida. Talvez você não esteja no emprego que você gostaria, mas ele é suficiente na tua vida. Talvez a educação dos teus filhos não está saindo como você imaginava, mas ele é suficiente na tua vida. Porque aos pés dele, você vai aprender todas as ferramentas que você precisa para resolver aquelas situações. Mas o primeiro passo é estar na presença de Jesus e amar estar nessa presença. Os mais atentos aqui devem ter notado de que recentemente, no mesmo tema, a chegada, no livro de Marcos, a gente falou sobre um milagre muito parecido, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguém lembra? E o curioso é que realmente isso aconteceu, e não foi um erro de Marcos. Marcos não estava escrevendo o evangelho dele, alguém chamou ele para tomar um café, ele foi, aí ele voltou, esqueceu do que ele estava escrevendo, daí começou a falar de outras histórias, Jesus curando surdo e mudo, ele, é mesmo, eu estava falando do milagre da multiplicação dos pães e voltou a escrever. Não, isso foi feito de forma proposital. Tanto que essa primeira multiplicação, ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 6. E apesar de serem milagres muito parecidos, eles têm algumas diferenças que são essenciais para o entendimento dessa mensagem hoje. Eu quero falar sobre essas diferenças. A primeira multiplicação, ela ocorreu lá na região da Galileia. Basicamente, eles estavam à beira do mar da Galileia,
junto com aqueles 5.000 homens, onde Jesus realizou aquele milagre. E essa multiplicação, basicamente a audiência que estava ali, era composta por judeus. Alguns querendo conhecer Jesus, outros querendo encontrar algum erro em Jesus para poder condená-lo e poder apontar que ele não era aquilo que ele falava. E outros estavam lá só de curioso, né? Pô, ouvi falar de Jesus, ele é meio popular, vamos ver que história é essa desse cara aí. E esses 5.000 pessoas, eles eram judeus, ou seja, um povo que conhecia a lei. Os judeus, não sei se vocês sabem, mas desde criança, lá na escolinha, eles aprendem sobre toda a Torá, sobre toda a lei. O Antigo Testamento, eles sabem de cabo a rabo. E eles aprendiam muito sobre isso porque era o povo descendente lá da promessa de Abraão, do patriarca. Então, viver o cristianismo, não propriamente dito, mas viver a religiosidade, era algo que estava embutido neles. Mas agora o segundo milagre, a segunda multiplicação, ela já ocorreu no lugar, como o texto diz, num lugar que era um deserto, totalmente deserto. E aquelas pessoas que estavam lá, dessa vez não eram judeus, mas como eu já comentei, a grande maioria deles era composta por uma audiência de gentios. E aquelas pessoas, ao contrário dos judeus, não tinham conhecimento da lei. Já tinham ouvido falar, mas não sabiam exatamente o que era. O caso deles era ainda mais difícil, porque eles não estavam participando da promessa. Eles não tinham a esperança que um Salvador um dia viria como homem, talvez como um guerreiro, e iria salvá-los. Eles não participavam disso. E sabe o que é o mais interessante? Porque nesses 3 dias, aquilo que eles estavam vivendo diante de Jesus, era a oportunidade que eles tinham de aprender tudo sobre a fé deles. Vocês entendem que a fé deles estava sendo formada exatamente ali? Tudo aquilo era novo. Tudo aquilo era apaixonante, tudo aquilo para eles era incrível, porque a fé deles estava sendo moldada naquele momento. E aquilo era tudo o que eles tinham, por isso eles agarraram com as 2 mãos, eles aproveitaram essa oportunidade. E por que eu estou falando isso? Muitos de nós aqui cresceu em berço cristão. Desde pequenininho já corria pelos corredores da igreja, participava da escola dominical. Carnaval, então, nem sabe o que é, porque todo carnaval estava em retiro da igreja, né? Aquela coisa, desde novinho. E isso é ótimo. Poxa, que oportunidade que você teve. Você evitou um monte de problemas tendo essa vida. Mas, talvez ao longo dos anos, alguma coisa começou a acontecer que a tua fé foi esfriando. Talvez ao longo dos anos, as coisas começaram a ser banalizadas no teu coração. E de repente você se pegou pensando assim, poxa, mas é só mais um culto. Poxa, mas é só mais um GP, é só mais uma programação da igreja, é só mais uma música, é só mais uma história da Bíblia. Tanto faz, gente, não precisa levar tanto a sério. E isso é extremamente perigoso. Nós somos humanos e somos tentados o tempo todo a cair em pecado. E um dos pecados que mais assola a igreja, principalmente aqueles que têm uma caminhada na fé com mais tempo, é muitas vezes desanimar. E a minha oração nessa noite é que você relembre o teu primeiro amor. A minha oração é que você lembre daqueles primeiros dias que os teus olhos brilhavam, provavelmente como desses gentios aqui, porque você ouviu falar de Jesus e você entendeu que há um Salvador, você entendeu que alguém morreu na cruz por você mesmo, você não tendo feito absolutamente nada. E que você saía pelo colégio tentando falar de Jesus para a tua professora, para os teus coleguinhas, você falava para os teus vizinhos, você tentava evangelizar até o cachorro lá da tua rua, de tanta paixão, de tanta vontade que você tinha de falar de Jesus, porque Ele estava transformando a tua vida, Ele estava transformando a tua história, e você encontrou aquilo que você tanto esperava. E que foi que aconteceu ao longo do caminho? O que aconteceu que tudo esfriou? A gente participa de uma escala se arrastando. A gente chega no culto pensando que horas que termina, porque eu quero comer um hambúrguer. E meus irmãos, também sendo sincero, muito sincero com vocês, isso não é vida cristã. Vir à igreja de corpo presente não te torna uma pessoa escolhida por Deus, um verdadeiro cristão. Você está aqui e é muito bom você estar ouvindo a mensagem, mas ela precisa mudar você de dentro para fora. Ela precisa encontrar lugar no teu coração. Ela precisa mudar você e mexer com você, e não ser só palavra jogada ao vento. E se isso ter acontecido, dobra o teu joelho e se entrega a Jesus. Conheça Ele profundamente, porque só assim a gente vai conseguir se aproximar do chamado que nós temos. Vocês estão me entendendo? Voltemos ao primeiro amor. A nossa esperança precisa estar em Jesus. E um fato a considerarmos nessa mensagem
é que Marcos, então, ele escreveu de maneira proposital esses 2 milagres no livro dele, no evangelho dele. Mateus também fez isso. Ele teve o cuidado de registrar essas 2 histórias porque elas, de forma singular, trouxeram ensinamentos muito valiosos, tanto para aquele povo naquela época que eles escreveram, tanto até os nossos dias. E é por isso que hoje nós temos que ter o nosso coração aberto para entendermos muitas lições que esse texto possa nos trazer, se é que já não temos lições aprendidas aqui. E uma delas trata-se sobre a compaixão de Jesus. Ele mesmo no texto diz, no versículo 2, tenho compaixão dessa gente. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E é interessante que o fato de Jesus ter dedicado um tempo, ter atendido um povo que não era judeu, irmãos, isso é muito significativo. E é por isso que é muito importante, ao ler a Bíblia, a gente conhecer o contexto histórico-geográfico onde tudo ocorria. Não sei se vocês conhecem a cultura judaica, mas ela é muito forte. Ela é muito forte. E até hoje ela é muito forte. Naqueles dias era ainda mais. Não sei se vocês sabem, mas se você for para Israel, por exemplo, você vai ser bem-vindo. Vai ser muito legal. Se tiver com a camiseta do Brasil, vão falar Neymar, Ronaldo, Pelé, todos esses nomes lá, porque eles gostam do Brasil. Mas, seja bem-vindo para turistar e conhecer. Mas se você pensa em morar lá, porque só mora lá quem é judeu, nascido de mulher judia, e eles são muito firmes nisso. Eu quero empreender em Israel. Não, você tem que ser judeu. Eu quero trabalhar aqui, meu amigo, você tem que ser judeu. E talvez árabe, porque os árabes podem, porque tem o Shabat. Aí ninguém trabalha de judeu no Shabat. Aí os árabes trabalham. Mas é só essa oportunidade que eles têm. Inclusive, desde aqueles dias e até hoje, se um judeu casa com uma pessoa de outra nação, de outra tribo, você é considerado impuro. Os samaritanos é um exemplo disso que a gente vê na Bíblia. Então, para eles, a cultura é muito forte, as tradições elas são muito fortes, e o fato de Jesus, o próprio Messias, aquele que se dizia filho de Deus, o grande eu sou, estar se relacionando com os gentios, nesse texto é extremamente significativo. E agora a gente olha para as nossas vidas. Sempre falamos e nos consideramos como povo de Deus, não é verdade? Quem aqui é povo de Deus? Então hoje nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos a família de Deus, e isso é maravilhoso, é um grande privilégio, porque nós não fizemos absolutamente nada para merecer isso, não é verdade? O texto de Romanos capítulo 5, verso 10, não precisa abrir, diz assim: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento, nós éramos inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos, ou seja, quando a gente não fazia parte da família de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Então não foi por um ato nosso, não foi por uma atitude nossa, mas foi pela morte de Jesus. E aí o próprio Deus nos chamou e disse: filho, filha, você vai ser restaurado à família de Deus. Você vai ser adotado como filho agora. Seja bem-vindo. Isso é maravilhoso e mudou as nossas vidas. Mas o interessante aqui é que assim como Jesus demonstra compaixão para aqueles que eram considerados de fora, nós também precisamos ter compaixão para aqueles que também são considerados de fora. Ou seja, quem são os de fora? Os de fora, irmãos, são todos aqueles que ainda não tiveram os seus olhos abertos para contemplar a gloriosa graça de Deus. Eu vou ler de novo porque foi eu que escrevi isso. Ficou bonito, né? Quem são os de fora? São todos aqueles que ainda não tiveram os seus olhos abertos para contemplar a gloriosa graça de Deus. E assim, reconhecer Jesus como seu único Salvador, reconhecer a obra de Jesus na cruz do Calvário que nos deu vida e vida em abundância. Todas as pessoas que ainda não conhecem essa revelação, elas são consideradas de fora. E é por essas pessoas que nós precisamos ter compaixão. E quem são essas pessoas? Pode ser alguém da tua família, pode ser os seus pais, pode ser que de repente lá no teu trabalho tem alguém que é considerado de fora. E volta e meia você se pega pensando em falar com essa pessoa sobre Jesus, mas a vergonha é maior. A timidez bate mais forte, você diz: mas eu nem sei muito bem como falar, como evangelizar. Meu irmão, conta a tua história, conta o que Jesus fez na tua vida. Os de fora pode ser de repente o teu chefe, ou teu próprio cônjuge, ou os teus filhos que ainda não conheceram Jesus. Tenho certeza que aqui, na vida de cada um, Deus tem ministrado a você quem são os de fora que Ele tem colocado na tua presença. E o nosso papel
nós temos compaixão por essas pessoas. Aí talvez você pense agora, Fernando, mas é que assim, a pessoa que vem à minha cabeça você não conhece. Cara, ali a situação é difícil. Ele anda assim, ó, lado a lado com Satanás, aquele lá não tem jeito, que lá está perdido. Irmãos, mesmo sendo difícil, olha para o lado aí, ó, tem gente aqui que também foi difícil. Tem gente aqui que também foi duro, que você olha assim, até sendo meio feinho, você diz, não é possível que Jesus te chamou, cara. Mas Ele chamou. Então, todo mundo pode conhecer Jesus desde que ele deseje. O nosso papel não é julgar quem serão os escolhidos, mas é pregar as boas novas. O nosso papel é ter compaixão por essas pessoas, é dar a elas a oportunidade de conhecer essa história, convidar para um culto, convidar para o GP, apresentar a elas a palavra, é apresentar para elas o que vem acontecendo dentro de você todos os dias. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Em Efésios, diz assim que verdadeiramente o amor de Cristo ultrapassa todo entendimento. Quando nós fomos criados, o nosso software aqui não recebeu um completo entendimento do que é o amor de Jesus, porque é enorme, ultrapassa o que a gente pode imaginar ou tentar pensar. Por isso, o nosso papel é entender que Ele pode amar toda e qualquer pessoa segundo a vontade dEle, a qualquer momento, qualquer fase da vida. Pode ser um adolescente, uma criança, ou também pode ser um idoso. Pode ser de qualquer tribo, qualquer raça, isso que é maravilhoso. O amor de Deus, a Bíblia diz que vai alcançar todas as tribos, todas as raças, todas as nações, todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, desde que essa seja a vontade dEle. Até os corintianos e flamenguistas podem conhecer Jesus, olha que incrível. Você precisa pregar o evangelho para eles, falar para eles pararem de ser meio louco, bando de louco, né? E conhecer Jesus. Irmãos, e isso demonstra a universalidade do evangelho. Outra lição que nós temos nessa mensagem está relacionado aqui à multiplicação também. A primeira multiplicação trata-se de um ato que partiu dos próprios discípulos. Os discípulos passaram o dia todo junto com Jesus, pregando as boas novas, falando do amor de Jesus, curando, intercedendo pelas pessoas, Jesus palestrando. Então eles chegaram no final do dia e disseram, Jesus, ainda tem 5.000 homens aqui, dispensa eles. Manda eles para casa, já deu, né, Jesus? A gente já fez demais, a gente está com fome, está cansado. Vamos com a gente lá para o barco, vamos dar uma relaxada. Esse foi o primeiro passo que foi dado pelos próprios discípulos naquela situação. E ali também o interessante era que eles estavam, lembra que eu falei, à beira do Mar da Galileia? Sabe o que isso significa? Que próximo deles tinha local para eles comerem. Muitos deviam estar perto das suas casas, devia ter vila próxima, uma mercearia, uma padoca, alguma coisa devia existir ali, que eles podiam se alimentar. O problema nessa primeira multiplicação não era local para comer, era falta de recurso. Agora, na segunda multiplicação, a situação é completamente diferente. O problema é muito maior, porque agora eles estão num deserto. Não há nada por perto, não tem mercado, não tem padoca, não tem a feira municipal do deserto de Decápolis, que eles podiam ir lá e pegar um pão e um peixe e se alimentar. Não tinha jeito. E o interessante é que o fato de não ter nada perto deles, faz com que eles entendam que numa atitude humana, num passo do próprio homem, não haveria o que ser feito naquela situação. Ou Jesus faria um milagre, ou então não tinha jeito. Ou Jesus multiplicava os pães e os peixes e fazia alguma coisa por eles, ou senão eles continuariam com fome. E note agora no versículo 4, aonde a gente vai chegar com essa história. Os discípulos disseram, como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Ah, os discípulos, que coração endurecido esses homens tinham, que memória curta eles tinham, não é verdade? Gente, tinha acabado de acontecer um milagre idêntico, uma multidão na frente deles, com fome, precisando se alimentar, eles olham para Jesus, Jesus vai lá e faz um milagre, multiplica e faz todo mundo comer, e agora eles estão numa situação igualzinha, olha para Jesus e fala, caramba Jesus, o que a gente vai fazer? Tem alguma ideia? Alguma coisa que possa ser feita? E aí Jesus deve olhar para ele e falar, meu Deus, ou meu eu, vocês, o que está acontecendo? Eu acabei de fazer lá atrás e vocês esquecem do que está rolando. E mais uma vez, claramente, os discípulos têm os seus olhos fixos no problema. Eles têm os seus olhos fixos na dificuldade. Mas eles não olham para o poder de Jesus. Eles não olham para o amor de Jesus. O problema está diante deles, eles não olham para a solução. Eles dão foco completo para o problema. Ah, os discípulos. O problema também é
é que a gente começa a entender que a nossa vida não é nada diferente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já realizou milagres na tua vida, tenho certeza. Ele já curou você, curou alguém da tua família, já te tirou de um vício. Ele já fez tanto por você, ele já trouxe providências. Ele já mudou a tua história de diversas formas. Só que quando surge um probleminha, qual que é a nossa atitude? Caraca, olha o tamanho desse problema. E esquece que Jesus já fez tanto por você. E a gente continua olhando para os problemas. Ele já fez milagres parecidos e você continua olhando para o problema. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós servimos, seguimos e somos discípulos do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que nos ama. Mas é interessante isso porque Jesus, ele aplica aqui uma didática para ensinar suas verdades que precisa chamar a nossa atenção, gente. Que é a didática da repetição de milagres. E sabe por que ele faz isso? Porque ele queria mostrar para os discípulos, depois ele queria mostrar para o povo que estava ali, e queria mostrar para a gente aqui em pleno século 21, que Jesus sempre poderá nos dar uma segunda chance. Mesmo que você talvez tenha olhado para os problemas, para as dificuldades, você tem uma nova chance. E agora é a chance de você olhar para o poder de Deus. É a chance de você reconhecer o que Ele tem feito na sua vida. É a chance da gente parar de dar destaque aos problemas. E tem gente que não dá nem para conviver, né? Porque a pessoa só reclama. Ela reclama da inflação, reclama do novo governo, reclama do chefe, reclama do marido, da esposa. E nunca vem uma mensagem de alegria, uma mensagem de glorificação a Deus, uma mensagem do que Deus tem feito na sua vida. A gente só quer reclamar e sempre dá ênfase aos problemas. Irmãos, os sofrimentos e as dificuldades, eu sinto dizer isso para vocês, mas farão parte da nossa caminhada, de agora em frente. Mas sabe o que é interessante? É que essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. E muito em breve mesmo, nós estaremos lá nos céus, face a face com o nosso Deus. E deixa eu te contar, lá não haverá problemas, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá frio, não haverá guerra. Lá não haverá inflação, não haverá eleições. Lá nós só estaremos diante do nosso Deus. Por isso, por que você tem dado tanto foco para os problemas? Por que você tem dado tanto foco pela falta de recurso? Tanto foco para as dificuldades? Sendo que Jesus tem nos chamado para dizer: filho, olhe para mim. Venha aos meus pés. Esteja próximo de mim, porque eu posso te ajudar, mas o mais importante, me ame. Vem comigo, se relacione comigo. Da mesma forma que os discípulos fizeram, nós também muitas vezes, nós agimos. E precisamos parar de duvidar e começar a crer. Precisamos parar de duvidar e começar a confiar em Jesus. Você sabia que Deus cuida de você? Fala para a pessoa do lado, você sabia que Deus cuida de você? E vocês sabiam que ainda tem gente que duvida disso? A Bíblia está cheia de palavras e promessas de Jesus dizendo que Ele cuida do seu povo. Vocês sabiam disso? Eu vou ler algumas para vocês. A palavra de Deus diz em Isaías, não precisa abrir, 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 139, versículo 5 diz assim: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Ainda em Salmos, capítulo 33, verso 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Lucas 21, do 17 ao 19, diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, é perseverando que vocês obterão vida. Em 1 João capítulo 5 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele o protege e o maligno não o atinge. Ainda em Salmos 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, irmão. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Por que vocês ainda duvidam? Porque a gente ainda balança,
Porque a gente ainda fica confiando na nossa própria força, no nosso próprio braço, se a palavra de Deus, a qual nós seguimos e confiamos, que ela é inerrante, por que a gente ainda não acredita no que Deus pode fazer por nós? Nós precisamos entender como o Evangelho, ele é maravilhoso e tem todas as respostas, e precisamos estar aos pés de Jesus para entender tudo o que Ele quer fazer por nós. Reparem agora, no versículo 5, onde Jesus ele faz uma pergunta. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? Vamos ser sinceros. Vocês acham que Jesus já não sabia quantos pães eles tinham? É claro que sim. Vamos ser mais sinceros ainda. Ele é Deus, não é verdade? Ele não podia falar assim: nossa, o pessoal está sem comida, então junta um pouco de pó que pá, virou peixe, pronto, se alimentem. Ou ele podia falar assim: viu, traga umas pedras aí para mim, que eu vou fazer essas pedras virar pão. Tá, virou. Ou melhor, tá vendo aquela montanha ali? Pá, virou uma panificadora. Pronto, fica à vontade, gente, a conta tá paga, se alimenta e segue a vida. Jesus, ele poderia ter feito isso, não poderia? Mas o que ele fez aqui? Ele chega para aquelas pessoas e diz: o que é que vocês têm? E eles respondem: 7. E sabe o que 7 significa? Significa que eles tinham muito pouco. Significa que eles tinham o insuficiente para alimentar 4.000 pessoas. Significa que eles tinham quase nada. E agora eu inverto a pergunta e pergunto para você: o que é que você tem? Talvez você pense: eu tenho um pouco de recurso, mas é muito pouco. Eu tenho um talento, um dom que Deus me deu, um chamado, mas está meio enferrujado. Faz tempo que eu não dou muita atenção a isso. Eu tenho um diploma, ou nem isso, mas eu não sei muito bem o que fazer, as coisas estão meio confusas. O que é que você tem? Pois mesmo parecendo pouco, meu irmão, mesmo parecendo o insuficiente, Jesus nessa noite está dizendo para você que isso que você tem é o suficiente para Ele utilizar nas ações, nos projetos, nas obras e milagres que Ele tem feito em nosso meio hoje. Independente do que você acha que você tem é o suficiente ou não, Jesus está dizendo: para mim é o suficiente para eu usar você. Apenas coloque na minha presença, apenas entregue aos meus pés. O pouco que você tem já é o suficiente para Jesus. Tira da gaveta aqueles projetos que estão parados há tanto tempo. A gente faz o planejamento anual, dura 2, 3 semanas e a gente já desanima. Obrigado, Robinho. Tira do projeto, tira da gaveta, tudo isso que Deus tem colocado no teu coração, a gente deixou estagnado. Porque Ele está dizendo assim: pare de pensar de maneira humana se isso é o suficiente para fazer alguma coisa, e confie em mim, coloca aos meus pés o pouco que eu te dei. Porque esse pouco, meu irmão, já é o suficiente para Ele te usar. O que é que nós temos? Vocês lembram da mulher viúva? A mulher viúva, ela chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, eu estou desesperada, eu estou endividada, os credores estão batendo na minha porta, estão me cobrando e eu não tenho como pagar eles, o que eu faço? Eliseu, ele olha para a mulher e diz: mulher, o que é que você tem? E ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa. Ele diz: então corre para a tua casa, fala com os teus vizinhos, reúne o máximo de potes e vasilhas que for possível. E quando Eliseu chegou lá e orou, todas aquelas vasilhas estavam fartas de azeite, que era um item muito rico, com muita riqueza naqueles dias. Quando Deus olhou para Moisés, todo mundo aqui conhece Moisés, Ele disse: Moisés, eu vou levantar você para enfrentar aquele grande império, o maior império que existe aí nos teus tempos. Moisés olhou para Jesus e falou, olhou para Deus e falou: Deus, eu não consigo nem falar direito. Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Aí Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, o que é que você tem? Moisés olhou para Deus e falou: eu tenho esse cajado aqui. Aí Deus falou: então através desse cajado, é com esse cajado que aquele império vai se dobrar aos seus pés. E foi à toa que a gente vê que com aquele cajado foi que Moisés abriu o mar. Vocês lembram de Gideão? Gideão também, quando foi chamado por Deus, ele disse assim: Deus, mas eu sou incapaz, eu sou o menor entre o meu povo, eu sou o menor entre os meus irmãos, tem tanta gente com mais potencial, olha para o lado, tem gente muito melhor, mais preparada do que eu, mais gabaritada. Aí Deus falou: é você que eu quero usar, o pouco que você tem é o suficiente para o que eu for fazer. Precisamos entender isso. Precisamos entender que já é a hora de nós colocarmos aos pés de Jesus aquilo que a gente tem. Porque tem muita gente lá fora que precisa do teu sim, que precisa do teu passo, que precisa da tua ação para conhecer a palavra de Deus, para conhecer Jesus, para que a história deles sejam tocadas. E é por isso que Deus, Ele quer te usar.
Vocês sabiam, irmãos, que assim como na história que a gente estudou aqui hoje, ainda hoje lá fora existe uma multidão faminta. E a gente não pode duvidar da capacidade que Jesus tem de pegar um pão e multiplicá-lo e oferecer para todas as pessoas. Mas lá fora existem muito menos pessoas com fome de pão propriamente dito, do que a quantidade de pessoas que existem com fome da palavra. Tem muita gente lá fora que está com fome e elas nem sabem que estão com fome. Elas estão desesperadas, procurando alguma coisa para preencher algo aqui dentro, para preencher a fome que eles têm, essa sede, mas eles vão lá fora e se enchem dos banquetes do mundo, dos prazeres do mundo, mas de repente eles olham e dizem, mas eu continuo com fome. O que é que está acontecendo? Vocês lembram do rei Salomão, que ele queria, quando ele queria preencher a alma dele, ele foi lá e se entregou às riquezas, aos prazeres, à fama, ao sucesso, e ficou tentando preencher aquele vazio. Eu posso dizer para vocês que não há nada de novo debaixo do sol. É só a gente olhar para a TV, é só a gente olhar para os jornais, para as redes sociais, para os reality shows, é só a gente olhar para aquilo que a sociedade chama de glamour e perceber que o pecado das pessoas claramente caracteriza que elas estão com fome. E elas estão com fome do eterno. Elas estão com fome do pão da vida. Elas estão buscando preencher algo que só será preenchido por Jesus. E por isso nós precisamos oferecer o pouco que nós temos, para que Jesus use isso. E depois a responsabilidade volta para nós, porque a gente vê que foram os discípulos que distribuíram esse pão por aí. E o nosso papel é esse. Quando eles entenderem e perceberem que é Jesus que vai poder dar o pão que verdadeiramente vai saciá-los, eles virão até a igreja, que é o lugar que está cheio e farto desse pão. Essas pessoas estão correndo lá fora, para lá e para cá, desesperadas para ser preenchida por algo. Tem gente que busca numa carreira, tem gente que busca em sonhos, em viagens, tem gente que busca no próprio dinheiro, no acúmulo, tem gente que busca em fama, em acúmulo de poder, mas não encontra, elas continuam com fome, porque o que elas precisam se alimentar é do pão da vida, o pão que gera vida, o pão em abundância que nós só encontramos em Jesus. Vocês estão me entendendo? Irmão, talvez, quando eu conto essa passagem, essa parte aqui da história, você perceba que esse talvez seja o teu caso também. Talvez agora você está entendendo que aquilo tudo que você procurou lá fora e passou por tanta coisa, finalmente você encontrou aqui aos pés de Jesus. Aquilo tudo que você vivia lá fora tentando preencher algo dentro de você, você entendeu que isso só pode ser preenchido pelo Evangelho. Mas não se sinta mal. Sabe por quê? Porque a maioria de nós que está aqui hoje, nós também já tentamos desfrutar dos prazeres do mundo, para poder preencher algo que nós entendemos depois que era Jesus que estaria preenchendo. E a nossa atitude em seguida foi nos arrependermos do que fazíamos e começar a viver uma vida aos pés de Cristo, uma vida buscando obedecê-lo, uma vida tendo relacionamento com Ele, e é para isso que eu te chamo nessa noite. Verso 6. Depois de tomar os 7 pães, Jesus, ele deu graças. Irmãos, todo milagre ele é precedido de gratidão e não de murmurações. É importante nós entendermos que quando a gente está no deserto, é meio natural a gente começar a reclamar, não é verdade? Poxa, eu estou passando dificuldade, então eu reclamo, eu murmuro, eu fico lamentando toda essa situação que está acontecendo, e tudo bem, mas agora eu queria te dizer que é tempo de nós agradecermos. Sabe por quê? Porque nós já encontramos o pão que nos dá vida. É tempo de nós agradecermos porque mesmo que as coisas não estejam 100%, e talvez nunca esteja, nós já encontramos aquilo que é verdadeiro para nós, nós encontramos a graça abundante, nós encontramos o Salvador, e por isso é motivo de nós abrirmos a nossa boca e falar obrigado, obrigado porque eu fui encontrado, eu era inimigo de Deus, e hoje eu faço parte do povo dele. Tudo isso já é motivo para nós agradecermos. Jesus é tudo o que nós precisamos. Vamos fazer algo prático aqui? Até para vocês acordarem. Eu quero que vocês fechem os olhos, mas não vão dormir, vai ser prático, vai dar boa. E eu quero que você comece a pensar agora em tudo aquilo que para você caracteriza hoje um deserto. Pode ser uma doença que esteja assolando tua família ou a tua vida. Pode ser uma situação de repente um problema no seu casamento que não está fácil, isso tem te incomodado.
Pode ser de repente um desemprego, um problema de você não entender exatamente por que foi que Deus te formou, você anda meio perdido. O que caracteriza um deserto na sua vida hoje? Um problema no relacionamento com seus pais, ou na criação dos seus filhos. O que vem te assolando, o que vem te tirando a tua paz? Eu quero que, de forma imaginária, vocês coloquem agora esses problemas diante da mesa. Como se tivesse uma mesa na sua frente, você vai colocando cada um desses problemas, organizando eles ali, e fica olhando para eles. Eles estão todos na sua frente. Tudo que você tem dado foco, tem dado mais likes, mais curtidas para isso na tua vida. E agora eu quero que você comece a vagarosamente levantar a sua cabeça, mas ainda de olhos fechados aí, e deixando os problemas ali em cima da mesa, e você vai levantando a sua cabeça, e daqui a pouco você percebe que você já está olhando para o céu. E sabe o que é o mais maravilhoso? Porque agora lá no céu você enxerga Jesus Cristo, e a luz dele é tão forte, o amor dele é tão impressionante, que os problemas que estavam aqui na mesa você já não enxerga mais, porque eles foram ofuscados pela graça e pela glória de Jesus. E Ele está dizendo a você: filho, sabe onde eu quero que você esteja com seus olhos fixados a partir de agora? Em mim. Olha para mim, filho, porque esses problemas aqui, ao longo do tempo, eles vão se resolvendo. As coisas vão dando conta. Mas mesmo que não se resolva, o importante é nós estarmos na presença de Jesus, porque Ele nos dá tudo o que é necessário. Pode abrir seus olhos antes que vocês durmam. Irmãos, o Evangelho, ele é maravilhoso. E no verso 6, diz assim: após dar graças, Jesus, ele partiu o pão. Sabe o que é interessante aqui? Porque talvez até aqui você esteja pensando assim: Fernando, top, legal essa mensagem, bonito, mas você não conhece a minha história. Fernando, você não sabe pelo que eu já passei na minha vida. Você não sabe naquilo que eu me envolvi. Você não tem ideia do que eu já passei, Fernando. Então, nenhum milagre aconteceu na minha vida. Nenhum milagre vai acontecer na minha vida. É tudo muito difícil. E eu posso dizer para você nessa noite que é verdade. Realmente eu não te conheço. Eu não conheço a tua história profundamente. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele te conhece. Ele te conhece muito bem. Ele conhece a tua história provavelmente com mais detalhes do que você mesmo conhece. Aliás, Deus, Ele te conhece antes mesmo dEle te formar. Diz a palavra de Deus que Ele nos conhecia antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Deus, Ele já te conhecia quando você falou a tua primeira palavra na vida. Deus, Ele te conhecia quando você derramou a tua primeira lágrima. Ele te conhecia quando você fez a tua primeira oração. E o dia que você se derramou aos pés dEle, entregando a tua vida para Ele. Ele te conhece desde o princípio. E é esse Deus que tem te chamado dia após dia para que você o sirva, o ame e se entregue a Ele. E sabe de uma coisa? Um grande milagre já aconteceu e talvez você não tenha percebido. Porque no versículo 6, quando Jesus ele dá graças e parte o pão, nós, todos os primeiros domingos do mês é comum acontecer da gente fazer a Santa Ceia, e nela a gente aprende que o pão simboliza o corpo de Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu dias após todo esse cenário da multiplicação ter ocorrido aqui. Jesus, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e o seu corpo verdadeiramente foi partido. E sabe por que ele entregou a sua vida? Para que nós pudéssemos também ter vida, só que essa nossa vida era a vida verdadeira. Irmãos, as pessoas lá fora, elas estão sobrevivendo. Elas trabalham de dia, dormem, no dia seguinte já pensam em trabalhar de novo, e vivem a vida sempre naquele marasmo, não sabendo exatamente para onde vão. E nós encontramos a vida verdadeira, e isso é motivo de gratidão a Deus. É motivo de nós levantarmos as nossas mãos, dobrar nossos joelhos e glorificar a Deus dia e noite por tudo que vem acontecendo. Você faz parte desse milagre. Esse é o maior milagre que já aconteceu em toda a história. Ele entregou a sua própria vida. O corpo dele foi partido para que você pudesse estar aqui nessa noite. Eu não sei o que aconteceu na tua história, mas Ele sabe. Ele te conhece. Ele sabe tudo que vem passando no teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe o que passa na tua vida. E sabe de uma coisa? Ele te ama. Ele cuida de você. E a gente aprendeu sobre isso hoje. Por isso, meus irmãos, a grande mensagem dessa noite é: pare de olhar para os teus problemas e as dificuldades.
Olhe para que Deus já tem feito através de você, e Ele quer fazer muitos milagres, mas para isso você precisa oferecer o pouco que você tem, que já é o suficiente para Jesus. Feche seus olhos no seu lugar, fique de pé se for possível. Eu quero fazer uma oração, mas essa oração eu não vou fazer daqui de cima, é você que vai fazer aí onde você está. Eu quero que você fale com Deus, fale com o seu Pai, com o seu Criador, fala com Ele. Conversa com Ele agora sobre o que mexeu com você na pregação dessa noite. O que mexeu com o teu coração enquanto você ouvia tantas lições que ocorreram aqui. Se for o caso, fala: Deus, eu peço perdão, Pai, pela minha frieza espiritual. Tantos anos dentro da igreja, as coisas começaram a ser banais, ser rotina, e eu quero voltar ao primeiro amor. Pai, eu peço perdão porque eu tenho olhado só para as dificuldades, para os problemas, e eu não tenho confiado no seu poder, eu não tenho confiado na sua solução, eu não tenho confiado em me derramar aos teus pés e olhar para o Senhor, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pai, eu te peço perdão nessa noite, talvez por falta de gratidão. Há quanto tempo você não agradece a Ele por tudo que Ele já fez pela tua vida? Talvez o motivo da tua oração seja por você não ter compaixão pelos de fora. Você entendeu a mensagem do Evangelho e se esqueceu dos demais. E Deus tem colocado tanta gente na tua vida, na tua frente. Irmãos, vocês vão lembrar desse culto, porque muito em breve Ele vai colocar um monte de gente para você falar do Evangelho para eles. Ou talvez nessa noite é o tempo de agradecer pela segunda chance que Ele nos tem dado. Ore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero fugir aqui um pouco dos protocolos. E você que precisa receber um renovo do Espírito Santo, você que entendeu que essa mensagem é para você, que você precisa vencer a frieza espiritual, você que entendeu que precisa depositar aos pés de Jesus a sua vida, você que entendeu que você precisa entregar ao Jesus os seus talentos, aquilo que Ele te deu, eu quero te chamar a você dar um passo de fé e vir até aqui na frente. Não se preocupe para quem estiver te olhando, não se preocupe para o que estiver acontecendo, mas eu quero orar por você. Eu peço para que os voluntários abracem os irmãos que estão vindo até aqui à frente, ore por eles, estejam junto deles.
nos apresentamos na Tua presença, Pai. E nessa noite, como igreja, Pai, nós te pedimos perdão por tantas vezes nossos olhos terem dado foco às dificuldades, por tantas vezes a gente ter olhado os problemas. Mas nós entendemos nessa noite que nós precisamos nos entregar aos Seus pés. E eu oro em nome de Jesus, te pedindo que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos renove, que agora nossos passos sejam diferentes, que a gente possa olhar para Jesus acima de tudo, que a gente queira ter um relacionamento contigo, ler a Tua palavra, Pai, orar em Teu nome, ter fé, alcançar as pessoas, que os nossos dons e talentos sejam entregues ao Senhor completamente. Hoje o Senhor tem mudado histórias aqui, o Senhor tem mudado vidas, e onde antes a gente só focava em problemas, agora vai ser tempo de gratidão, tempo de olhar para Jesus e dizer obrigado, obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor tem mudado tudo em minha vida, e nós seremos usados por Deus para muitas e muitas pessoas se achegarem a Ele. Em nome de Jesus, Pai, tira toda dúvida, tira toda fraqueza, tira toda falta de autoconfiança, que eles entendam que a confiança deles está no Senhor, que a confiança deles está em Ti, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, eles serão usados para a honra e glória do Teu nome, Deus. É para isso que fomos criados, para uma vida, Pai, completamente entregue ao Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos erros até aqui e te agradecemos pela segunda chance que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem por nossas vidas. Reconhecemos a Tua proteção, reconhecemos o Teu cuidado, e hoje o que nós queremos é que o Senhor, Pai, nos preencha, nos complete, e onde procuramos um dia lá fora nos prazeres do mundo, hoje nós encontramos aquilo que verdadeiramente nos alimenta. Por isso nós glorificamos, por isso nós exaltamos aquele que é santo, aquele que é grande, aquele que vem transformando as nossas vidas. Santo, 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 santo. Uma salva de palmas a Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glórias ao Teu nome, Pai.